Boa noite, eu me chamo Sara, tenho 28 anos e moro no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Cabralha Paulista. A cidade é conhecida como a cidade dos caixões por ter muitas fábricas de caixões. Bom, o meu relato aconteceu comigo e com a minha prima. Essa história que vou contar hoje é a mais pura verdade, e acreditem se quiser. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. Eu e a minha prima íamos muito na casa da nossa avó. A minha avó morava numa chácara dentro da cidade. Era uma casa de tábuas velha e chão vermelho. E vou confessar que aquela casa me dava muito medo. Certo dia, eu e a minha prima Patrícia estávamos brincando atrás da casa de bonecas. E quando fui no banheiro fazer xixi, a minha prima continuou brincando. Bem, eu levei uns 5 minutos no banheiro. E quando volto para de trás da casa, aonde estava a minha prima brincando, eu escuto ela conversar com alguém. E quando chego perto e pergunto com quem ela estava conversando, ela disse que era com seu amigo. Perguntei a ela que amigo era esse, pois ali não havia ninguém. E foi quando ela respondeu que o seu amigo, assim que me viu, ele saiu correndo e foi embora. Bem, eu não sei por que ela disse aquilo, mas quando ela disse, o meu corpo começou a arrepiar todo. Fiquei com muito medo e logo fui embora. No outro dia, eu voltei lá e percebi que a minha prima estava com muitas bonecas novas. E logo a perguntei: Patrícia, onde você achou essas lindas bonecas? Ela me respondeu que foi o seu amigo de ontem, que as deu de presente. Então, eu falei assim: Nossa, o seu amigo deve ser muito bom para você, né? Ela respondeu que sim e disse que ele era o seu melhor amigo. Em seguida, a nossa avó nos chamou para tomar um lanche. A minha prima disse que não estava com fome, mas eu fui sem ela. Tomei o lanche que a minha avó fez e logo perguntei para a minha avó se ela conhecia esse amigo da minha prima. E ela falou que não estava sabendo de nada. E me perguntou mais sobre este amigo. Então, eu falei para ela que esse amigo estava dando muitos presentes para a Patrícia. A minha avó, muito curiosa, disse que iria vigiar a Patrícia. Então, antes de voltar para casa, eu fui até a minha prima para me despedir dela. E o que eu vi, eu não acreditei. Pois a minha prima Patrícia estava rodeada de brinquedos novos. E eu fiquei até boba vendo tudo aquilo. Perguntei a ela aonde ela tinha achado aquelas bonecas. E ela me respondeu que foi o seu amigo que a deu. Novamente, eu a perguntei quem era esse amigo, pois eu nunca o vi por ali. Então, a Patrícia me respondeu que ele morava dentro da mata. Bem, eu pensei que ele morava em algum sítio. Então, nós brincamos muito. E logo que deu a hora de ir embora, eu me despedi da Patrícia e segui o meu caminho. No outro dia, a minha avó me chamou para conversar. E me perguntou aonde a minha prima havia conseguido mais brinquedos. Respondi para a minha avó que foi aquele amigo misterioso dela. A minha avó me perguntou se eu conhecia esse amigo. Eu disse que nunca o vi.
mas a Patrícia me disse que ele morava dentro da mata. A minha avó fez uma cara de assustada e não entendeu nada. Bem, eu fui para o quarto da minha prima para nós fazer um trabalho de escola. E quando terminamos o trabalho, fomos brincar com as bonecas. Estávamos ali no corredor atrás da casa, brincando já havia algum tempo. E foi quando, do nada, apareceu um garoto loiro de olhos azuis. E eu confesso que eu não fui muito com a cara desse menino, pois ele me olhava com uma cara de ódio. Mas com a minha prima, ele era muito diferente, pois ela e ele conversavam muito um com o outro, me deixando de lado. Bem, confesso que fiquei com um pouco de ciúmes. Peguei as minhas 2 bonecas e fui embora. E no outro dia, quando cheguei na casa da minha avó para brincar novamente com a minha prima Patrícia, eu a vejo andando em direção à mata. Fui até a minha avó e falei para ela o que eu havia visto. A minha avó falou que esse amigo da minha prima Patrícia era o Saci. E era ele que estava dando presentes para ela, para assim atraí-la até a mata e em seguida sumir com ela. Muito rapidamente, a minha avó foi até a mata buscar a Patrícia. E quando chegou lá, a minha prima estava chorando. A minha avó a perguntou o que foi que aconteceu. E ela respondeu que aquele garoto não era o que ela pensava, pois assim que ele a atraiu para a mata, a sua fisionomia mudou e ele disse que a levaria embora. E quando ela se recusou a ir com ele, ele ficou muito bravo e bateu muito nela. E aquele garoto, enquanto batia na Patrícia, ele ia se transformando em uma criatura. Os seus olhos assumiram um tom vermelho demoníaco, a sua pele ficou escura e ela pôde ver que ele só tinha uma perna. E assim que a minha avó chegou, ele correu para dentro da mata. A minha avó pegou a minha prima nos braços e fomos embora para casa. E após esse dia, a minha prima Patrícia nunca mais quis brincar atrás de casa, pois ali perto ficava aquela mata, e ela ficou muito traumatizada com o que aconteceu. E depois de uns dias, a minha prima foi morar com a sua mãe na cidade. E nunca mais nós ouvimos falar daquele Saci. Bom, essa é uma história real. E eu gostaria de deixar uma advertência para vocês. Nunca aceitem presentes de estranhos, pois isso pode ser o seu fim. Boa noite. Olá, Rafael. Boa noite. Eu me chamo Sandro e sou de São Luís do Maranhão e gosto muito do seu canal. O que vou relatar aqui hoje aconteceu com um amigo, e este amigo se chama Ronildo. E este fato se passou na cidade de Humberto de Campos, aqui mesmo no Maranhão, e ocorreu no ano de 2015. Ele conta que em uma sexta-feira, ele saía do trabalho com 4 amigos. E aquela sexta-feira para ele era como um dia comum. Sim, eles saíram para tomar umas cervejas e comer um churrasco no barzinho um pouco afastado dali.
O barzinho era afastado para eles não correrem o risco de serem reconhecidos por outros amigos ou mulheres fofoqueiras. Então, acharam melhor beber no barzinho do seu Cláudio, que ficava próximo da maré. E ali tinha uma bela vista de cima para o mar. Eles ficaram bebendo e jogando conversa fora até tarde da noite. E lá do bar para a sua casa dava mais ou menos 2 quilômetros. E conversa vai, conversa vem, e eles ficaram bebendo naquele clima bom até tarde da noite. E quando eles se tocaram do horário, já era por volta de 00:30. Bem, foi aí que eles perceberam que já estava na hora de voltarem para suas casas, pois o efeito do álcool já estava pesando eles. Então, decidiram sair. O Sandro conta que os seus amigos moravam mais perto de suas casas, a cerca de uns 600 metros de lá do bar. Mas já ele tinha que fazer um percurso de 2 quilômetros para chegar em sua casa. Bem, depois de uma longa caminhada, ele se despediu dos seus amigos e foi embora. O Sandro era filho de santo de uma moça que tinha um terreiro de macumba em São Luís do Maranhão. A sua mãe lhe ensinou que sempre que estivesse sozinho andando pelas ruas desertas, que ele sempre chamasse os seus guias para lhe acompanhar. E também que confiasse muito em Deus, pois Deus iria levá-lo em segurança para sua casa, ou para qualquer outro lugar. Enfim, o Sandro conta que ele estava caminhando pelaquela estrada de terra, e a lua estava cheia e muito bonita naquela noite. E assim, clareava todo aquele caminho para sua casa. E foi quando ele sentiu que alguma coisa estava seguindo ele. Rapidamente ele se vira para ver o que era. Mas aquela coisa era muito rápida e se embrenhava na mata, sem deixar que ele percebesse o que fosse. Mais adiante, quando ele caminhava, ele sentiu que aquela coisa passou por ele em uma velocidade imensa. E em seguida, aquilo se escondeu por detrás de uma palmeira. E de lá, ficou a observar o seu trajeto pela estrada de terra. O Sandro foi se aproximando da palmeira. E assim, ele pôde ver aquela coisa com os 2 olhos amarelos como fogo. Aquilo estava a cerca de 10 metros de distância dele. Ele conta que a criatura era tão grande que deveria ter por volta de 2 metros de altura, pelos negros e orelhas pontudas. Tinha um focinho de cachorro, grandes dentes e garras totalmente afiadas. Bem, não demorou muito para o medo tomar conta do Sandro. E ainda para o seu azar, aquela coisa veio na sua direção. Aquilo veio tão rápido que deu um golpe no seu braço, o derrubando no chão. Aquela criatura tentava morder o Sandro a todo custo. E ele, como estava sob o efeito do álcool, sofreu vários hematomas. E também vários arranhões e mordidas no rosto. Para a sorte de Sandro, naquele momento passava um carro por aquela estrada deserta. E aquela criatura que ele julgava ser um lobisomem se assustou com aquele farol alto e novamente se embrenhou na mata.
O rapaz da caminhonete parou o carro imediatamente, pegou Sandro e o levou para o hospital. Rapidamente, a sua família ficou sabendo do ocorrido. E depois de alguns minutos dentro do hospital, ele acordou com muita raiva e quis voltar para aquela estradinha de terra para lutar com aquela criatura. Porém, quem acordava naquele momento não era o Sandro, e sim um dos seus guias. E esse guia chamava Seu Ventania. Todos no hospital ficaram espantados e perguntando por que ele acordou daquele jeito. A sua mãe, por ser macumbeira mais velha, ela imediatamente fez um remédio para ele se acalmar. E o seu caboclo Ventania subir e sair de cima dele. Pois não era o Sandro que queria ir atrás daquela criatura, e sim o seu guia chamado Ventania. Pois o guia dele estava com tanto ódio que queria matar aquele lobisomem. Depois de alguns dias do ocorrido, ele conta que acordou e voltou para casa. Tentou se lembrar dos fatos ocorridos, porém ele lembrava de poucas coisas. Mas o certo é que daí pra frente ele nunca mais quis passar por aquela estradinha de terra. E aquela criatura nunca mais foi vista naquelas redondezas. Até hoje, ele agradece muito aquele homem da caminhonete por ter passado naquela hora. E se não fosse ele, talvez ele não estaria aqui para contar essa história. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Henry e atualmente tenho 19 anos. Mas o que vou lhes contar aconteceu anos atrás, quando eu ainda tinha 16. Bem, eu era um garoto comum de 16 anos, que morava com seus pais numa casa simples. Porém, a minha vida não era uma das melhores. Eu não tinha nenhum amigo no colégio, e o bullying por minha aparência alta e magra era constante. Os meus pais me consideravam o desastre ambulante da família. Eu tinha tudo planejado para a minha morte, e era isso que eu fazia. Todos os dias eu me perguntava o porquê da minha vida ser tão ruim, ou o porquê dos meus colegas me verem como o monstro que eu não era. Certo dia, uma discussão foi iniciada, quando eu queria sair de casa. Eu não aguentava mais ser desrespeitado e queria começar uma nova vida, de preferência em outro lugar. Os meus pais já não estavam em seus melhores dias e ficaram super furiosos com a decisão minha. Então a minha mãe perdeu a cabeça e disse: "Você não vai sair dessa casa antes de completar os seus 18 anos. Ouviu? Agora você volte para o seu quarto, ou eu te obrigo a voltar." Eu fechei a mão com força, enquanto os meus olhos castanhos enchiam de lágrimas. Eu não aguentava mais. Voltei para o meu quarto, peguei o papel e caneta e anotei em uma das folhas 12 e 35. E logo depois uma carta de despedida. Eu acreditava que fazendo isso, talvez eu conseguisse me livrar dos meus problemas que me perturbavam. E para assim conseguir a paz interior que eu tanto queria. Bem, a coragem me faltou e o meu corpo tremeu como de uma criancinha.
Então eu decidi que, mesmo a contragosto dos meus pais, eu sairia daquela casa. Eu não iria me matar, pois não daria este gostinho para os meus inimigos. E não daria espaço para ninguém fingir que gostava de mim no meu funeral. Apanhei as minhas coisas, peguei as roupas que tinha e coloquei numa mochila. Coloquei uma música legal para tocar no celular e saí pela janela do meu quarto. A fase da lua naquela noite era de lua nova. E por conta disso, o céu estava um breu, sem nenhum pingo de luz. E para completar, a minha cidade fica numa zona afastada da BR, o que significava que, para de fato eu sair daquele lugar, eu andaria uns 15 quilômetros até chegar na BR, para sim pegar uma carona com um caminhoneiro, ou seja lá quem fosse. Bem, eu já estava distante da cidade, e não sei bem que horas eram, e nem quantos quilômetros eu estava distante da cidade. Mas eu sabia que estava muito distante, e não via nenhuma luz de casa e nem de postes. Um vento frio soprava de longe, e o silêncio era quase absoluto. Eu já estava vendo as luzes dos caminhões passando ao longe, o que indicava que eu estava perto da BR. E do meu lado direito tinha um velho cemitério abandonado, onde tinha grandes árvores e alguns mausoléus abandonados. Bem, eu estava me aproximando da entrada do cemitério, quando comecei a sentir que estava sendo observado. A sensação não era de algo me olhar no mato. A sensação era de que algo me acompanhava de perto. Era quase como se aquilo me olhasse nitidamente nos olhos. Parei e olhei para os lados, e nada de ver nada. Entretanto, a sensação ainda me incomodava. Era como se nada disso parasse. E aquele mau pressentimento só piorava. Comecei a sentir uma espécie de pânico muito grande, e o ar começou a me faltar. Meu coração acelerou e eu sentia como se uma pressão esmagadora estivesse sobre o meu peito. A minha visão estava ficando embaçada, e eu estava ficando nauseado. Comecei a caminhar em direção ao cemitério para poder me encostar em algum lugar e sair de perto da estrada, pois se caso eu desmaiasse, eu não ficaria à deriva de ser atropelado. A entrada do cemitério era toda cheia de plantas e trepadeiras, e tinha um portão velho e caído e algumas coisas a mais, como flores e até um despacho de macumba na porta. Mas mesmo com tudo isso, aquele cemitério para mim parecia ser um local seguro. Acontece que quando eu me aproximei do cemitério, eu vi o que estava de fato me observando. Parecia um par de olhos amarelos me olhando de dentro do cemitério. Era como se um homem com a cabeça que parecia ser algo como um bode ou um carneiro, sei lá, estava me observando. Aquela coisa da cintura para baixo tinha um corpo que parecia de bode. Bem, só que não era como um minotauro ou um centauro. A parte de baixo daquela coisa era de bode, e era somente com 2 patas e sem cauda. E o pior de tudo é que eu pensei que aquilo era por causa da ansiedade e do pânico que eu estava passando. Mas não era. Pude ver
quando aquele ser do inferno se ergueu de trás de uma tumba que ele estava escondido. Aquilo abriu a boca, mostrando os dentes para mim. A criatura se ergueu nas sombras e eu vi aquela silhueta de um ser de quase 1,90 m de altura vindo em minha direção. Os meus olhos estavam se acostumando com o escuro. Eu estava em pânico e cansado, as minhas pernas tremendo, e aquilo vinha caminhando em minha direção. E dava para ouvir a respiração ofegante dele, enquanto aquilo caminhava com passos pesados até mim. E quando aquele ser estava a quase uns 10 metros de mim, eu acendi um isqueiro para ver se via melhor. Esperava muito estar errado e tudo aquilo ser um devaneio da minha cabeça. Mas acontece que a criatura se aproximou de mim e soprou o fogo do isqueiro. O odor de enxofre e carne podre me dava náuseas. Eu sentia a morte me beijar naquele momento. A coisa me agarrou com força e me atirou longe, próximo de uma lápide. E com isso eu acabei quebrando o braço. A dor dos meus ossos quebrados me faziam gritar. E aquela criatura parecia se divertir com a minha dor enquanto me batia. Senti a vida me deixar. Então comecei a chorar. Os meus olhos já estavam se fechando. Então eu senti aquela boca cheia de dentes abocanhar a minha barriga e quase rasgando a minha pele. E como um milagre, um par de faróis acendeu na direção do cemitério. Eu apaguei e não vi mais nada. Acordei dias depois no hospital local da minha cidade. E ao meu lado estava a minha mãe e o meu pai. E os médicos diziam que eu tinha sofrido escoriações graves e era um milagre eu não ter morrido. E os mesmos disseram que eu fui trazido para o hospital por um oficial da Polícia Rodoviária Federal, pois os mesmos haviam seguido os sons de gritos enquanto estavam parando um carro suspeito naquele trecho da BR, ali mesmo, próximo ao cemitério. Infelizmente, eu nunca mais vi esse dito policial para ele me dizer o que viu quando me achou. Mas depois dessa experiência, eu e os meus pais passamos a nos dar melhor. E as coisas estão mudando pouco a pouco. Bem, este é o meu relato no dia em que me deparei com um homem-bode no cemitério maldito. Boa noite. Olá, Fael. Eu sou novo no seu canal e vim do canal Causos do Borel. Bem, aqui vai a minha história. Os nomes dos personagens são falsos. Eu não quero me identificar. A minha avó, que vivia na zona rural, sempre ouvia histórias da comadre Flozinha. Ela sempre tomava banho no rio, ouvindo seus assobios. Bem, e era tudo ali na mata. E certo dia, uma prima e o seu primo do interior vieram visitá-la. E como de costume, depois do almoço, eles iriam dar uma volta pelo sítio e depois tomar um banho no rio perto da mata. E quando eles já estavam saindo, o pai da minha avó disse que eles tinham que voltar antes das 5 horas da tarde.
e a garotada não deu muita atenção. E assim foram, pensando nas brincadeiras de mergulho. E eles saíram, cada um na sua bicicleta, porque o pai dela pediu para que eles voltassem antes das 5 horas da tarde. E ela falou que a mata fica escura e que a comadre Florzinha vai atrás de caçador. Bem, esse primo não levou muito a sério e caiu na risada. Mas a prima da minha avó ficou muito assustada. Mas o garoto continuou debochando dela e dizendo que tudo aquilo era história para boi dormir. Bem, eles passaram muito tempo brincando e esqueceram da hora de voltar. Então, por volta de 6 horas da noite, eles escutaram os assobios no mesmo local que a minha avó disse que ouvia. Ela, assustada, chamou todos para irem embora. E logo depois que todos se vestiram às pressas, o primo da minha avó falou: "Nossa, você está com medo da comadre Florzinha?" E ele ria muito. A minha avó disse que não era para ele zombar da comadre Florzinha. E ele não parou. E então começou a chamá-la de Caipora, um nome que ela odeia ser chamada. Mas quando chegaram no meio da mata, perceberam que estavam perdidos. A prima da minha avó logo começou a chorar muito. Porém, o primo ainda continuava debochando da comadre Florzinha, chamando ela de Caipora. E quando menos de repente, ele sentiu uma chicoteada na perna na mesma hora. Então, ele deu um grito e quando começaram a correr, eles acharam o caminho que vieram. Chegaram até as bicicletas e notaram que os pneus das mesmas estavam furados. Olharam para trás muito assustados e viram a comadre Florzinha atrás deles. Eles saíram correndo com as bicicletas, mesmo com os pneus furados. E quando eles chegaram em casa, o pai da minha avó acreditou na história toda que os garotos disseram. E ele disse também que o pneu da bicicleta furou porque eles entraram na mata com elas. E a marca na perna do primo da minha avó foi porque ele bateu em algum galho enquanto corria. Bem, este é o meu relato. Espero que tenham gostado. Boa noite. O tal lobisomem sempre ataca em noites de lua cheia, e ele é muito perigoso. Matou quase todas as minhas galinhas. O que eu faço? O patrão precisa carregar a arma com balas de prata. Um tiro basta para mandar o cão danado para onde ele nunca deveria ter saído. O inferno. Assim disse o índio em sussurro. O gaúcho já preparava para seguir o caminho da vila, quando o índio disse: "Patrão, sou um velho índio Glaudério. Muito velho. Já vi de tudo nesse mundo de Deus. E posso lhe dizer que o capeta ajudou a fazê-lo. Mas uma coisa, seu Rosalvo, o senhor já deve ter encontrado com o tal bicho quando em forma de gente. Pelo menos uma vez. O senhor deve ter cuidado e desconfiar de tudo e de todos. E na dúvida, não pense, atire", disse o velho índio, dando um soco na palma da mão. "Tá certo. Adeus, meu bom índio. Espero um dia poder retribuir", disse o gaúcho enquanto saía a galope. "Como farei para matar esse demônio?"
pensava o gaúcho, enquanto fazia alguns cartuchos, usando um velho punhal de prata que tinha sido do seu avô na Guerra do Paraguai. Ele conseguiu fazer 3 cartuchos de prata para a sua Furiosa, que era o nome da sua arma. Logo que anoiteceu, o gaúcho montou guarda na porta de casa, esperando a tal criatura pelada que vinha pela penumbra da noite. Bem, era lua cheia novamente. Roneide tinha ido ao sítio vizinho para brincar com os amigos e voltaria antes do anoitecer. Porém, ele ainda não voltara e o gaúcho, seu pai, estava muito preocupado. A lua estava mais redonda do que nunca, e o silêncio anormal daquela noite deixava o fazendeiro mais nervoso ainda. Bah, será que o guri encontrou com o lobisomem no meio do caminho? Será que aquele cão dos infernos pegou meu filho? Mas para quebrar o silêncio, um barulho interrompe os pensamentos de Rosalvo. Na plantação de mate, mais uma vez, um vulto negro apareceu. O fazendeiro preparou a espingarda e a figura negra parecia que ia em sua direção. Rosalvo não quis se fazer de rogado e deu um tiro no meio daquilo que ele julgava ser a cabeça da criatura. O tiro foi certeiro. O corpo caiu no meio da folhagem. Rosalvo ficou eufórico e com o lampião se aproximou do corpo para ver como era o tal bicho. Mas Rosalvo não conseguia acreditar naquilo que via. A cena era tão chocante que o gaúcho macho quase desmaiou. Ajoelhou-se ao lado do corpo inerte e só conseguiu dar um grito de dor. Rosalvo havia descoberto que havia dado cabo na vida de Roneide, o seu filho, com um tiro na cabeça. Ele suplicava a Deus, dizendo que matou seu filho. E o mesmo era o lobisomem. Então, o pobre agricultor gritava em desespero. Os animais do sítio estavam muito assustados. O bode cheiroso gritava e arrotava sem parar. Rosalvo pegou o corpo do menino e correu em direção de sua casa, gritando desesperadamente pela sua esposa. Durvalina! Durvalina! Apareça, mulher dos infernos! Rosalvo deixou o menino e a Furiosa no terreiro dos fundos e entrou correndo pela porta da sala, gritando pela esposa. Mas as desgraças estavam apenas começando. Rosalvo encontrou a sua esposa morta sobre a cama e havia sangue por todo o quarto. O corpo de Durvalina estava completamente destruído e parecia que estava pelo avesso. O pobre fazendeiro estava desesperado. Ele gritava e dizia que o seu próprio guri, que se transformava em lobisomem, havia matado a própria mãe. E assim ele deu cabo no filho. E perguntava a Deus por que essa maldição caiu sobre ele. O gaúcho colocava as mãos na cabeça. E daí um estrondo veio da cozinha. Rosalvo correu em direção do barulho para ver o que poderia ser agora. E quando chegou até a cozinha, Rosalvo, que achava que já tinha visto de tudo, quase teve mais um ataque cardíaco. Uma figura gigantesca, de uns 2,5 metros de altura, estava quebrando a cozinha toda. A vil criatura se virou para Rosalvo, e o monstro tinha os pelos negros e se assemelhava com um lobo de garras e dentes super afiados. Babando absurdo,
e com os olhos vermelhos de ódio e sede de sangue. Rosalvo, tomado pelo pânico, tentou fugir, mas foi atingido com um golpe que o arremessou pela janela da cozinha até o meio do terreiro. Rosalvo foi arremessado a uma distância de uns 4 metros. A criatura começava a sair da cozinha, indo em direção dele. Rosalvo acreditou que aquele seria o seu fim, mas sentiu que caíra sobre a Furiosa. E tudo depois foi uma questão de centésimos de segundos. A criatura deu um salto na direção de Rosalvo, que com muito esforço conseguiu mirar a espingarda e puxar o gatilho. A criatura caíra ao lado do gaúcho. O tiro atingiu em cheio o peito do lobisomem. Rosalvo se erigiu completamente zonzo. Se afastou da criatura que tremia enquanto dava gritos horríveis. Aos poucos, a criatura parou de se mexer e os pelos começaram a sumir e o corpo a mudar. Rosalvo assistia tudo aquilo com um olhar de espanto e nojo. O gaúcho ficou mais assustado ainda quando viu que aquele corpo caído no chão era conhecido. Era o corpo do índio, o velho Gaudério. Rosalvo gritava e amaldiçoava o índio. Dizia que aquele desgraçado arruinou a sua vida, tirando assim o seu filho e a sua esposa dele. O gaúcho, meio traumatizado com a cena, saiu correndo em direção ao campo, gritando pelos pampas. Faz tempo que o sítio de Rosalvo e as ruas estão abandonadas e ninguém vai até lá. Dizem que o local é mal assombrado e que até hoje pode-se ouvir os lamentos do velho Rosalvo, uivando e correndo pelos pampas gaúchos em noites de lua cheia, assim como o lobisomem fazia. Boa noite.